Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil. É show, papai. Isso é Paulo Sampaio, assim. Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem cria gado nunca perde não. Isso é Paulo Sampaio, assim. Agro tá em alta no Brasil, agro tá em alta no mundo inteiro. Ideia que o povo aplaudiu. Quem planta colhe viu, e quem cria gado não falta dinheiro. Alô, meu povo, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no nosso Princesa Rural, pela TV Princesa do Vale, Grupo Princesa de Comunicações, aonde vamos dar sequência a todas as entrevistas que nós fizemos aqui no PEC Nordeste, para contemplar todos vocês. Vamos dar sequência, vamos conversar com vários amigos, vários temas, e segue aí, acompanha que tá muito bom. Valeu! Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. E aí, pessoal, mais um dia aqui no PEC Nordeste. Estamos aqui hoje com Augusto Albuquerque, palestrante, formado em engenharia de pesca, um cara expert em camarão. Nós vemos, Augusto, a gente tem um programa chamado Princesa Rural e a gente vê a demanda, né, de criações de camarão lá no nosso município Icó. Está crescendo demais, camarão de água doce. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua experiência com camarão e quais são as tendências, né, da criação de camarão e as técnicas, o que está mudando, qual é a perspectiva de mercado, enfim, para a gente levar para o telespectador do Princesa Rural. Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite. Sempre é uma honra a gente trazer técnicos qualificados como você. E fique à vontade sobre o TV Princesa Rural. É uma satisfação enorme receber você aqui para entrevistar a gente. E falar sobre o camarão é uma coisa que eu admiro e que eu gosto e que eu amo bastante. Tá? Eu sou Augusto César, sou engenheiro de pesca, já tenho quase 20 anos na atividade, comecei bastante cedo. Gerenciei por 10 anos uma fazenda de quase 400 hectares, que é do grupo Samaria Camarões. E hoje a gente está no novo desafio. Vim para a fábrica justamente para ajudar o produtor, e principalmente o pequeno produtor, a passar por esses desafios. O camarão hoje ele vem crescendo. O Ceará é líder na produção nacional, com mais da metade da produção. Tá? E graças a isso ao pequeno produtor. A gente tem dados de 2021, em torno de 1.300 pequenos produtores. A expectativa é que esse número passe dos encostos dos 2.000 pequenos produtores. Eu capacitei agora ali em Morada Nova, Limoeiro, 140 pequenos produtores de 0 a 5 hectares, e nenhum deles estava nesse censo de 21. Tá? Então a expectativa é que cresça bastante. A gente está passando por um momento de crescente já há alguns anos, graças ao quê? A interiorização do camarão. Que a gente saiu do litoral, foi para o interior, como Icó, como Russas, como Iguatu, Jaguaribe, toda aquela bacia do Jaguaribe ali, todo mundo produz camarão. É uma atividade bem mais rentável do que só o gado, do que o arroz. Então, assim, é uma cultura que eu tenho 4 a 5 vezes no ano. E eu saio daquela vez que só o produtor rural ganhava dinheiro só uma vez, com a cultura como o algodão, por exemplo, e hoje aquelas outras atividades ele ficava como subsistência, que era o arroz, o feijão, e só pegava em dinheiro de fato uma vez no ano. Hoje ele tem a oportunidade de pegar em dinheiro 3 a 4 vezes no ano. Mas isso é graças à espécie, que é a mesma espécie que se produz no litoral, se produz no interior, tá?
mas por conta que ela aguenta muito esse fluxo de salinidade, de 0 a 70 partes. E o que a gente tem para dizer para o pequeno produtor de dica, né? De tendência? Hoje as fábricas de ração... Era isso que eu ia perguntar. Quais são os fatores limitantes? Como é que eles... Fale lá para o produtor e telespectador do nosso programa. Eu quero começar com a criação de camarão. Certo. O que eu devo ter em mente? Quais são os limitantes? Para eu começar, eu sou iniciante. Pronto. Como é? É assim. Primeiro de tudo, a gente tem que ter água, tá? Como eu disse, a espécie é marinha, mas não precisa ser água do mar. Lá no interior, eu posso ter água de poço. Eu tenho lá o Rio Salgado, que passa lá em Pode casa. ser do rio, pode ser do poço, desde que tenha água suficiente, né, para a produção do camarão e atender a população. E a gente mais interessante é utilizar aquela água salgada e salobra, Sim. que não é utilizada em outras culturas, como a agricultura, como dar o gado. Então, assim, é uma água que ia ser desperdiçada. Sim. E a gente está fazendo dinheiro com ela nessa tendência. Agora, é só ter a água? Não, tem que ter boa vontade, tem que seguir os protocolos, tem que respeitar não o que você quer fazer, mas o que a espécie precisa e o que o ambiente suporta, tá? Dessa forma eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar uma ração ideal. Agora o que muda? A ração do litoral é diferente da ração do interior. O animal, como ele é marinho, ele precisa de sais, potássio, magnésio, e na água do interior isso é deficiente. Melhor do que eu tratar a água, eu trato direto o animal com a nutrição ativa, tá? É bem mais eficiente, bem mais barato. Mas não por isso eu tenho que deixar de fazer os controles físico-químicos da água. E o pequeno produtor hoje é o grande sucesso da agricultura cearense. Agora a gente não pode deixar ele desassistido. Eu espero que ele conte com a gente, né, como profissional, quanto instituição, e a gente está aqui aberto a solucionar os problemas e continuar nessa crescente e fazer o Ceará dominar ainda mais o mercado. Augusto, para entrar em contato com vocês, para ter uma consultoria, para montar os tanques, enfim, vocês prestam esse serviço também? A gente, como eu disse, eu sou representante na Samaria Rações, mas eu tenho uma empresa chamada Team Doutor Camarão. Show de bola. Tem um Instagramzinho lá, o pessoal pode seguir, eu sempre posto conteúdo, ajudando o pequeno produtor, solucionando os problemas. A gente faz esse trabalho e quando eu não consigo assistir, eu passo para alguém que consegue. Pode contar, como eu disse, institucionalmente com a Samaria Rações. A gente tem vários profissionais, todos capacitados e atendendo várias regiões de todo o estado do Ceará e do Nordeste. Pronto. Estivemos aqui com Augusto Albuquerque, falando um pouco sobre camarão. E antes das suas considerações finais, eu quero agradecer a sua disponibilidade em atender a gente do Princesa Rural. É um programa que a gente, a cada dia, cresce. E o que é o diferencial do Princesa Rural é que o nível tecnificado dos nossos convidados é que fazem a diferença. Então, a gente sempre traz técnicos realmente que entendem do que se propõe a fazer e trazem uma didática diferenciada. Eu quero que você mande aí um recado, fale um pouco de mercado em relação, porque hoje, por exemplo, na pecuária, eu estava falando com o Davi, né, seu colega, estava falando sobre equino e falando de pecuária fazendo um paralelo. A pecuária antigamente era vamos dizer assim, pecuária bovina era um tamponante. Tinha uma estabilidade em relação ao mercado. Hoje não. Hoje está oscilando como o frango, como o suíno e tal. Eu quero saber se no camarão também é assim, se oscila muito o mercado e tal. E hoje, como a gente estava falando de pecuária bovina, a gente hoje tem que se tecnificar. Hoje, quanto mais tecnificado é o negócio, mais chances de resultado e tem de prosperidade. Então, assim, não deve ser diferente do camarão. E eu quero saber em relação a esses altos e baixos, porque hoje a gente vive um momento de instabilidade e sabe como é que a coisa acontece. Não. O camarão, pessoal, o nosso camarão que a gente produz aqui no Ceará, tem como carro-chefe ir para o Rio de Janeiro. São Paulo, Rio e Espírito Santo é o grande destino do camarão fresco, tá? O camarão congelado vai para outros grandes centros, né, que vai atender distribuidores e restaurantes, tá? Mas essa oscilação que você falou existe. Por exemplo, agora a gente vai começar a entrar no frio no sul e sudeste. E isso diminui a demanda do camarão, porque fica frio, as pessoas não vão sair de casa para comer o camarão lá no restaurante, tá? Então a missão da gente como técnico e a missão de vocês como produtores é a gente manter a qualidade nesse período, adaptar o meu cultivo a essa realidade. Eu não preciso mais ter aquela densidade muito alta,
Então, nesse período que eu sei que vai ter uma baixa de preço, e eu sei que também tem uma baixa de resultados no campo, que coincide isso, eu baixo as densidades, produzo um camarão um pouco maior, diminuo os meus riscos e aumento o meu lucro. Não por isso eu vou deixar de ganhar dinheiro, porque o preço baixou. Eu estou só mudando a minha realidade e me adaptando à realidade do momento. Camarão tem vários períodos, a gente faz de 3 a 4 cultivos no ano, tá? 2 são muito bons, um você tem que regular e o outro você tem que ter muito cuidado, porque tem uma incidência maior de doenças oportunistas nessa época. Tá? Então você tem que fazer adaptações nutricionais e de manejo durante todo o ano. Eu não posso seguir o mesmo protocolo do início ao fim. Por isso a importância da capacitação técnica dos pequenos produtores e você procurar consultores, né, que sejam capacitados para lhe ajudar no seu negócio. Show de bola. É por isso a importância de ter perto do produtor, técnicos que realmente entendem do riscado e sabem o que dizem. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você elucidou muitas coisas dos nossos internautas, as pessoas que cobram a gente, e eu quero aqui te convidar, se você estiver pela região, para a gente marcar e fazer um programa inteiro, 1 hora e meia, só falando sobre camarão, falando dos desafios e, sobretudo, dizendo para o produtor que é rentável. Isso é que é o mais importante. Então, isso é que é o mais importante, a rentabilidade do negócio. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Estou à disposição no programa e dos seus ouvintes, do seu público, para elucidar qualquer dúvida. Valeu. Um abraço. Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra. E quem compra gado nunca perde, não. Estamos aqui com esse grande amigo de longas datas, o Davi, um técnico extraordinário, especializado em equino. Ele vai falar algumas palavras sobre a empresa, sobre a formação dele e qual é a função dele dentro da Samaria. Vamos bater um papo aqui, um papo informal. Muito obrigado por estar aqui, sempre meu amigo. Muito bom estar contigo. De vez em quando a gente tem se encontrado nos eventos, é sempre muito prazeroso. Eu sou Davi Aquino, sou zootecnista, como você sabe, formei aqui na Universidade Federal do Ceará, saí para fazer um mestrado, um doutorado, voltei antes do título, porque eu senti que a chamada do campo era mais importante, né? E hoje a gente está aqui já há mais de um ano com a Samaria, tá? A Samaria é uma indústria nova, mas uma indústria já muito grande, nós temos 6 anos de história, mas já temos 2 unidades, temos uma unidade aqui em Maracanaú, uma unidade em Goiânia, no Pernambuco, tá? Atendemos todo o Nordeste. Já temos algumas exportações também, né? E o nosso grande negócio é camarão, né? A Samaria Rações surgiu da nossa empresa de camarões. A gente sabe da história, né? A maior produtor, camarão. Isso, é o maior produtor de camarão do Brasil. Mas aí o Dr. Cristiano, como um grande visionário, né? Comprou a fábrica pensando em se abastecer, mas percebeu que tinha um mercado muito grande. Hoje nós já temos ração para pet, ração para bovino, para suínos, uma linha de equino muito bem estruturada, tá? Que hoje é o nosso segundo maior negócio. E a gente está sempre presente aqui no PEC porque é um momento de rever os amigos, é um momento de ver como que o mercado está se movimentando, né? E descobrir novas oportunidades, novas parcerias. Tem sempre sido uma feira muito interessante para nós. Davi, me diz uma coisa, e o prospecto, como é que você está vendo a sua visão particular? A visão de técnico, como é que você está vendo a expansão do agronegócio? Como é que você está vendo essa questão? Porque hoje, puxando aqui a sardinha para dentro do meu negócio, que é a pecuária, a gente passa por um momento, Davi, de turbulência. Um momento que, antigamente, só para você, telespectador do Princesa Rural, ficar informado e ter uma ideia como é que funcionava a pecuária bovina. Certo? A pecuária bovina funcionava assim, era um tamponante, vamos dizer assim, dentro da pecuária. Era um setor que era estabilizado, um pouco diferente do suíno e da ave, né? E hoje não, hoje está da mesma forma, né? Sobe, desce e tal, tá uma instabilidade, enfim. Como é que você enxerga esse momento atual da pecuária? E assim, a gente sabe, já voltando para a tua especialidade, por os equinos, que depois desse X1 da vida, depois dessa expansão em relação às redes sociais, como grandes artistas entrando na vaquejada e tal, isso é muito bom para o setor. Como é que você... primeiro, essa resposta da pecuária em geral, como é que você está vendo? Sim. E essa expansão
dos cavalos de vaquejada, o que impactou no seu mercado e, assim, o que a tua empresa prospecta, vamos dizer assim, em relação a isso. Sim, sim, é uma mudança muito interessante que a bovinocultura passou, né? A bovinocultura, por muito tempo, era meio que uma poupança do pecuarista, né? Era uma situação meio que extrativista. E hoje ela está realmente acompanhando culturas muito mais tecnificadas, como a avicultura, a suinocultura, e está realmente se especializando e necessitando ter essa velocidade de ação para acompanhar o mercado, né? Eu vejo isso de forma maravilhosa. Inclusive, o Nordeste, o semiárido aparecendo como uma grande opção para se produzir carne. Durante muito tempo, que era leite de subsistência, né? Isso que você falou, Davi, é uma coisa muito importante a gente ressaltar. Até porque lá nos anos 2000, 99, 2000, a gente esteve numa fazenda chamada Fazenda Carnaúba. Sim, e a gente visitou o saudoso Manelito Dantas, e ele falava assim: meus filhos, eu nunca vou esquecer disso. A pecuária vai ser no Nordeste seco e nas regiões que não dá para fazer a agricultura. Exatamente. E hoje, estou todo arrepiado aqui, para você ter uma ideia, a nossa região hoje, lá em Paragominas, onde eu fui criado, eu sou do Ceará, né, técnico aqui do Ceará, mexo com pecuária e tal, mas a gente tem uma formação e uma proximidade com o Pará muito grande. Meu pai há 47 anos mora lá. Então, assim, hoje, na nossa região, que foi a capital do boi, antigamente, hoje tem 1/10 do rebanho. Olha só. Olha só. Então, assim, o que acontece? Todas as áreas mais, vamos dizer, topograficamente agricultáveis, virou agricultura, virou milho e soja. E a pecuária ficou nas áreas morradas, as áreas que não dá para fazer agricultura. E a gente vê essa pecuária migrando para o Nordeste, né? Exatamente. Então, isso, o ponto que você falou, o Nordeste seco, podem anotar o que eu estou falando, vai ser, assim, um polo de pecuária. Por quê? certeza. Porque a cada dia as commodities voando em relação a milho, soja, trigo, e o Brasil com potencial gigantesco para alimentar o planeta, né? Os olhos do mundo estão aqui no Brasil, está restringindo essa pecuária. Então esse é o ponto que a gente tem que ressaltar e tem que falar, que a pecuária vai ficar aqui. E a tecnificação é obrigatória. Exatamente, não vai sobreviver sem isso. Isso. Então, assim, fala as suas considerações, o que você viu nesse PEC, enfim, e desse norte da pecuária. E queria voltar só para a equicultura, tá? Sim. A equicultura no Nordeste tem um peso muito elevado, tá? Pra vocês terem ideia, hoje a vaquejada, que é o esporte que mais se pratica no Nordeste com cavalos, ele é o segundo esporte, tá? Perdendo apenas o futebol, que é um esporte que tem um grande incentivo do governo, tem um grande apelo, inclusive de jogos, né? Hoje só para corroborar com o que você está falando, hoje, dados da BQM mostram que 80% dos quartos de milha do esporte equestre está dentro da vaquejada, cara. Isso é impressionante. Então, continua. Então é um mercado enorme, é um mercado que até para mim, no começo da minha vida acadêmica, achava que era um mercado muito distante, e não é. É um mercado muito robusto, muito forte, tem muito espaço para crescer ainda, tá? E é o que a gente tem apostado nisso, né? Essa Maria é um grande parceiro dos esportes equestres, acabamos de lançar um circuito cearense de vaquejada. Coisa boa. Tá? Estamos apoiando, porque nós acreditamos que é uma parte da pecuária que ainda tem muito para crescer. Valeu. Muito obrigado, meu amigo Valeu, Davi. Então, muito bom te ver, Satisfação cara. aqui te ver, cara. É isso. Vocês aí do Princesa Rural, sempre acreditem na gente, que a gente leva profissionais que realmente contribuem com vocês. Valeu. Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra. Continuando aqui no PEC Nordeste, agora estamos do lado aqui do nosso professor, do nosso padrinho na raça Cindy, né? Um amigo, irmão e, sobretudo, icoense de sucesso, viu? Icoense daqueles que saíram, produziram e prosperaram dentro de uma técnica, dentro do estudo e tal. Hoje, o professor Rodrigo Gregório está lá no Instituto Federal, lá em Limoeiro, detentor também de um grande rebanho, o Cindy aqui do estado do Ceará, o Vale do Cindy, e é pós-doutor em pecuária. Tá aqui ele, palestrante. Há quantos anos, Rodrigo, tu é palestrante aqui do PEC Nordeste?
Só para quebrar o protocolo. Rapaz, eu não lembro exatamente qual foi a primeira, né? Mas, tipo assim, 2008, eu lembro que em 2008 a gente já estava aqui apresentando, né? Tem o Então, 20, né? para vocês terem uma ideia aí, 2008 Foi, para 2008 cá. tentei a apresentação, Então, 12, 16, vai. Então, meu amigo, eu vou dizer agora, faz tempo que faz Vai. parte e é patrimônio aqui do PEC Nordeste. Estamos aqui com esse amigo e irmão que vai falar um pouco aqui, inclusive, daqui, Leite Corte Mais, né? Que é um grupo seleto que eles têm aqui no estado do Ceará, que vai falar um pouco dessa perspectiva. Rodrigo, sempre é uma satisfação estar contigo, meu irmãozinho, e é muito gratificante, sobretudo, a gente bater papo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vive, e isso, a verdade, né? Só para te ter uma ideia, nossas visualizações no TikTok, Instagram, passaram de 60 mil, viu, Rodrigo Gregório? Da sua entrevista lá no programa Princesa Rural. Então, assim, além de tudo, ainda a visibilidade que a gente tem, graças a Deus, está crescendo a cada dia. E estamos aqui com você, meu amigo. Dê o seu recado aí pro Princesa Rural. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender, meu irmão. Eu é que agradeço, Vitor, aqui a oportunidade, né, de falar aqui novamente com vocês aqui, né, com todos que acompanham aqui o evento, né, acompanham o canal. A gente aqui está sempre procurando, né, trazer informações aí que sejam sempre claras, né. Então, até estava brincando ontem aqui, depois da apresentação, pessoal falando lá sobre os temas, né, e a forma, e eu sempre disse que o objetivo sempre de quem está falando não é falar, né, é fazer o outro entender o que você está querendo passar, né. Então essa ideia de tentar sempre levar ali uma informação, né, não para mostrar que sabe daquele assunto, mas para fazer com que a pessoa entenda o que você está querendo falar, eu acredito que seja então um ponto aí que deveria nortear isso no geral de quem conversa, né, e a oportunidade aqui de um canal, eu falo digital hoje, eu estava falando aqui mais cedo, uns produtores passando e dizendo que tinha encontrado informação no site de um determinado pessoa e outro de um outro. Ou seja, a informação agora, diferente de antigamente, né, ela abriu, né, e a internet aqui, a gente está fazendo aqui uma demonstração, né, do que é o papel da internet aqui, né, e do que a gente pode contribuir, né, Vitor? E o sucesso do Princesa Rural, Rodrigo, é justamente a qualidade técnica dos nossos convidados e leva, sobretudo, a verdade, né? Sim, quando a gente trabalha com verdade, trabalha com paixão, com aquilo que a gente ama, né, a gente leva para lá e é impressionante como o público identifica isso, Rodrigo. Então, o público lá, ele sabe da nossa verdade, acompanha nosso trabalho, vira seguidor daquilo do nosso trabalho e acaba nos cobrando cada vez mais. Ei, ontem mesmo tinha um seguidor lá, né, no nosso programa falando, ei, fala um pouco de camarão, aí você levou e tal. E a gente, que inclusive falou com o técnico aí, com o Augusto, cara sobrenatural dentro do camarão, mas enfim. Fale aí dos projetos aí, desse seleto grupo de vocês, que tá aqui, ó, Leite e Corte Mais. Pronto. A gente aqui é um grupo de colegas, né, que trabalham na área. Claro, eu estou na academia, né, lá no caso professor, mas tem uns colegas que trabalham no campo como profissionais atuando na parte de extensão, difusão de tecnologia, né? Especialmente aqui a Camila, o Paulo, aí tem o Luiz Neto, que são os que estão atuando de maneira mais direta, né? O Cadu e o Périx são as pessoas que fazem parte do grupo, né? Do evento aqui, e além de outros colegas que são de outros estados que apoiam também a gente aqui de maneira mais direta, né? Mas assim, aqui no Ceará, são esses que estão trabalhando ao longo desse tempo, que são na realidade dois grupos, né? O grupo do podcast lá, o Nordeste Pod Mais, que é a gente, né? Eu, o Cadu e o Périx, né? E o Camila, o Paulo e o Luiz, que é o do evento do corte aqui do Ceará, juntou o leite com o corte, essa foi a ideia, né? E a gente está aqui divulgando, né? Além, claro, das outras participações, divulgar também o evento. Ele vai se realizar do dia 13 ao dia 15 de novembro deste ano, aqui em Fortaleza, lá no Hotel Vila Galé, e a gente convida a todos que tiverem interesse a participar, né? Vai ter várias palestras, e palestras com pessoas daqui, né? Tem a informação de fora. Nós vamos estar lá, viu? Nós vamos estar lá, vamos cobrindo esse evento, se Deus quiser, vamos estar lá fazendo e enriquecendo, meu amigo, o nosso arcabouço, vamos dizer assim, de conhecimento para levar para vocês, contemplar todos vocês, e vocês sabem que o nosso compromisso é justamente nosso telespectador. Então, assim, vamos levar o que há de melhor. O que é que eu posso chancelar
essa equipe que ele acabou de citar é a equipe mais qualificada que eu conheço, viu, Rodrigo? Sem falsa modéstia, mas porque a gente já andou muito do Brasil, já conhecemos muitos desse rincão brasileiro, né? E sabemos, e a gente só chancela aquilo que realmente a gente acredita. E essa turma é diferenciada. Mas continue e fale mais desse projeto, qual é o intuito desse projeto e o que é de trazer e contemplar o público em geral. Pronto, a gente pensa, né, Vitor, até como você falou, é uma demanda, de certa maneira, do setor. Vem muitas vezes, fala com a gente, nos bastidores, eu sei, na mensagem direta no direct, no WhatsApp, num meio digital, né? E a gente vendo essa demanda, vendo essa necessidade, muitas vezes a gente acredita que poderia chamar até da necessidade, a gente pensou então de como é que conseguiria, né, então, chegar em um maior número de pessoas levando informação, né? E uma das formas era tanto, claro, a parte digital, como também, dado até os contatos, as oportunidades que a gente teve, né, de fazer amizade também com outras pessoas de outras regiões, trazer essas pessoas para contribuir também aqui com o Estado. Então, quando a gente fala de trazer um pesquisador que está numa outra região, né, o ano passado uma palestra foi muito destacada, citar ela, que foi ligada aí à terminação de animais, de bovino a pasto, bastante procurada, né, trazendo coisas que pra gente poder ver, tipo, nós tivemos que ir lá em São Paulo, em Minas, para assistir uma apresentação dessa, e a gente não trazer essa oportunidade também aqui pro estado, né, então a ideia é essa, a ideia é fazer esse link, né, levar demandas, trazer soluções, compartilhar, né, conhecimento, conversar, né, sabe? Enfim, e outra, tem dois assuntos que eu não poderia sair daqui sem esse grande amigo, grande irmão, a gente troca ideia. Rapaz, vocês não sabem o tanto que eu encho o saco desse rapaz aqui. Ei, Rodrigo, eu tô com essa dúvida aqui, como é que a gente vai resolver? Vamos desenrolar isso aqui juntos e tal. E ele sempre me dá a mão e eu agradeço aqui em público, viu, Rodrigo? Você sempre solícito com a gente, enfim, uma irmandade que a gente tem de muito tempo. Mas, enfim, tem dois assuntos que eu sempre falo, né? A gente visitou a Fazenda Carnaúba, não lembro o ano, acho que foi 2000, eu não lembro qual foi o ano, foi 99, foi 2000, foi 2000. Mas ficou gravado uma coisa que o saudoso Manelito Dantas falou, meus filhos, a pecuária vai virar no Nordeste seco do Brasil. Lá atrás, há 25 anos atrás, lá atrás. E hoje o que é que a gente vê, Rodrigo? Eu falei hoje com técnicos, outros técnicos, e abordei esse assunto. Hoje, o que é que a gente vê? Paragominas foi a capital do boi, que é um estado do Pará, e a gente faz parte, tem raiz lá, enfim, meu pai mora lá. E hoje, um décimo do rebanho bovino, há 10 anos atrás, é o que estabelece hoje. Aí o que é que acontece? Hoje, as terras agricultáveis são prioridades, né? Porque o Brasil, nessa dimensão continental, eu acho que é o polo número um do planeta em alimentação, né? Então, em larga escala, todos os olhos do mundo estão voltados no Brasil. E a pecuária se restringe, né? A pecuária lá no norte, por exemplo, no sudeste, centro-oeste, tá ficando naquelas áreas ruins de topografias que não entra a agricultura. E estão migrando para o Nordeste. E com isso, tecnologia aplicada, não só tecnologia em relação a softwares, em relação à conduta, em relação a escolher a melhor forragem, enfim, aplicar técnicas que realmente dê essa sustentabilidade para o pecuário. Então, assim, esse é o primeiro assunto que eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso. E outro assunto a gente que está na pecuária bovina há muito tempo, a gente sempre tinha a pecuária bovina como um tamponante, estabilizada, né? Um estabilizado dentro das pecuárias, em relação à ave, em relação à suíno, que oscila demais, oscila muito. E hoje a gente está vendo a pecuária oscilando também. Então, esse fator é mais um fator que coloca a gente, obriga nós, pecuaristas, técnicos, a implantar mais tecnologia, implantar mais recurso gerencial em relação aos nossos negócios. Por gentileza. Pronto, é muito interessante, Vitor, esses dois pontos que você falou, que assim, né, quando eu me lembro do estágio, né, que eu fui fazer até com seu pai lá na fazenda, foi em 2001, né, e a gente chegava em Paragominas, ela vinha saindo da era da serraria, né, da madeira, e era extrativismo e estava na pecuária, né, na pecuária forte, era a pecuária, né, e começando o grão.
Começando soja, milho, o pessoal até me lembra bem, os paranaenses chegando e tal. E você vê nesse curto espaço de tempo, que é muito pouco tempo, se pegar de 2001 para cá, ela já fez uma mudança, já saiu foi até da pecuária, já está indo para o grão, né? E mostrando aquilo que o doutor Manelito falava, que era a pecuária, ela ia sendo empurrada, em função até da viabilidade, muitas vezes, do grão, para aquelas terras que não teria, como você falou, a aptidão para uma agricultura intensiva, mecanizada. Então ela vem para as bordas, para as margens, para aquelas terras mais marginais, né? E associada a isso vem a questão do Nordeste, que tem terras que estão boas no ponto de vista assim, de estrutura geral, de relevo, que se presta para uma pecuária, mas que tem algumas limitações para grãos em uma parte. Ou seja, acaba que o Nordeste passou a ser um local que tem uma situação favorável para a pecuária enquanto negócio, que seja viável. E que o grão não conseguiria competir com ela diretamente na grande maioria do espaço. Virando, então, um local apto para a pecuária. E a expectativa, então, que essa pecuária vem direcionando, especialmente a cria, né, Vitor? Que a gente acredita que a cria é quem mais vai vir para cá. E a partir daqui, passar a ser agora um fornecedor, por exemplo, de bezerro para engorda num local que tem lá um grão. Vai para a borda ali, fazer confinamento, né? E depois exportar pelo porto, que também aqui, o Ceará tem um porto do Pecém, que ele é um do porto mais, aqui, nos mais ativos, né? A gente estava de manhã, moderno, e estava na gravação agora de manhã com o Silvio Carlos, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele falando que 50% da fruta do Brasil sai pelo Ceará. Então você imagina assim, uma estrutura muito interessante, potencial. Então assim, do ponto de vista da pecuária, essa é a ideia. O grão vem empurrando e ela tá vindo. Associado a isso, aí vem tudo aquilo que nem você falou, que eu acho que é um dos grandes ganhos. Não é só a tecnologia, vem outra cabeça. Aí vem pessoas de outras regiões que vêm trazendo forma de pensar que para nós, muitas vezes, a gente estava ali como a pecuária, meio que não é desse jeito, é assim mesmo. Aí vem o outro e quebra esse paradigma aí, e aí passa então a trazer, além do conhecimento, uma forma também de se comportar diferente. Aí, então, eu diria que juntando isso, o primeiro ponto seria essa questão, né? De a pecuária vir para cá e essa mudança da questão das pessoas, né? A mentalidade. É a mentalidade, né? É isso aqui, né? Isso. E a outra questão da variação. Pronto, aí a variação, a pecuária, como o Vitor falou, ela era estável. Então, muitas vezes a pessoa tinha outros negócios e tinha também a pecuária como uma reserva de capital, uma coisa que não dava muito dinheiro, uma poupança, não daria muito dinheiro, mas também não perderia, era estável, né? Só que a partir do momento também que a pecuária passou a fazer parte dessas cadeias de produção, maior volume, participando de mercados externos, com outros mercados, ela começou a sofrer também esse impacto de determinadas características que antes não tinha. Como, por exemplo, se eu tornei, como o Brasil se tornou grande exportador, ele agora também ficou essa atividade associada ao dólar. Então, por exemplo, se o dólar oscila, o preço da arroba, que antes não tinha relação com o dólar, de certa maneira, ele passou a oscilar também o preço da arroba. Né? Usou mais tecnologia, tem mais insumo, tem mais máquina, que também é em dólar. Então, ele acabou agora fazendo parte da economia mundial. E, em função dessa característica, saiu daquela condição que era só variar em função do clima. Variar agora também, além de variar em função do clima, variar em função de variáveis econômicas. E aí, então, se tornou uma atividade mais produtiva, mais desafiadora, no sentido de que agora tem uma oscilação que a gente precisa incorporar ao planejamento. Por isso que é bom e é importante a gente ter pessoas como você, Gregório. Pessoas que traz, além do conhecimento técnico lá na ponta, traz a didática. E a didática que você trouxe aqui, perfeita pra gente, que é o que a gente acredita também. Essa dolarização da carne é que muda e oscila. Estamos aqui no PEC Nordeste, para todos vocês aí que acompanham o Princesa Rural, todos os domingos, a partir das 9 horas, temos esse compromisso, e o compromisso levando sempre técnicos de altíssimo gabarito, que contemplam os questionamentos, as indagações e, sobretudo, os anseios do nosso povo. Mas sempre eu digo, acreditem no agronegócio. O agronegócio é sustentável, o agronegócio muitas vezes não é isso que aparece aí em TV aberta, a gente não faz parte desse mundo que apresentam lá, a gente faz parte aqui de outro rolê, vamos dizer assim. A gente aqui produz, trabalha diuturnamente, acorda cedo todos os dias para trazer o melhor para você. E aqui, suas considerações finais sobre o PEC Nordeste, Rodrigo, e mais uma vez, cara, é massa, é muito bom estar aqui contigo.
e a gente trocar essa ideia de conteúdo tão relevante, né? E de uma maneira tranquila, de uma maneira, vamos dizer assim, agradável para todos, porque a gente trabalhar e falar do que gosta, É meu bom amigo, demais. é bom de verdade. Tá contigo a palavra, meu irmão. Então, eu agradeço, Vitor, de novo a oportunidade aqui de participar do programa, né? E a gente tá de novo aqui tendo a oportunidade de falar com todos, né, que tem aqui acompanhado aqui o programa, né, do Princesa Rural. E assim, para nós é uma satisfação sempre estar conversando, gosto muito de conversar, todo mundo sabe disso, a gente onde chega tem essa vontade, aqui está no PEC. É como se está sempre em casa, a gente está aqui desde 98, que a gente acompanha aqui o evento, sempre veio enquanto aluno, né, de graduação, hoje estamos aqui participando na categoria de professor, mas é aquela oportunidade de rever os conhecidos, né, foi uma coisa muito interessante, até brinquei como um fato aqui, só para exemplificar, você chegar aqui, a gente nunca imaginar de ver de novo vaca de leite aqui na Washington Soares, você chegar aqui hoje, está ali a vacaria na beira do asfalto da Washington Soares, né? É uma coisa assim que é bastante emblemática, né? Então, ou seja, é uma oportunidade, o evento aqui é uma oportunidade de reencontrar e de encontrar novas coisas, né? Então, esse ano já foi muito melhor do que o ano passado e o próximo ano acredito que vai ser muito melhor. E está todo mundo convidado para participar aqui dos nossos, né, canais, do nosso evento e fica à disposição. É isso aí, pessoal. E a gente não pode deixar de enaltecer. O Rodrigo Gregório trouxe aí uma questão do compost que foi montado aqui da Washington Soares. Então, assim, imagina só, né? Isso a gente dá os créditos, a gente tem que dar os créditos ao Milka Silveira, Sim. o cara que fez aí, juntamente com o Ricardo da Milk Max, e inventaram essa estrutura e fizeram esse torneio leiteiro, inclusive com leilão aqui dentro do PEC Nordeste. Foi leilão. Então, imagina só, a gente só tem aí a parabenizar esse grande evento e dar crédito a quem tem crédito, né, Rodrigo? Certeza. Meu amigo, obrigado. Satisfação mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem lá todos no seu Princesa Rural, todos os domingos a partir das 9 da manhã. Valeu. Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra. E quem compra gado nunca perde. Mais um convidado aqui, mais do que especial, doutora Camila, médica veterinária, que faz parte desse projeto aqui, ó, Leite Corte Mais, um seleto grupo que a gente conversou com o professor Rodrigo Gregório agora há pouco. E eu sempre falo lá para o nosso telespectador que o sucesso do nosso programa é justamente a qualidade técnica de quem a gente entrevista, de quem a gente conversa. Não é diferente com essa amiga que a gente tem conversado aí, tem acompanhado seu trabalho e tal. E vamos bater um papo aqui. E todos que fazem parte desse seleto grupo aqui, a gente chancela. A gente sabe que não é um dos melhores do estado do Ceará, não, é um dos melhores do Brasil. Você pode ter certeza que isso é de coração e você sabe a proximidade que eu tenho com o Luiz Neto, enfim, com todo mundo, com o Pérez, com o doutor Rodrigo Gregório e tal, e com você também, você sabe que a gente acredita no teu trabalho, acompanha você ali nas redes sociais, não pode estar aqui por causa dessa conexão que a gente tem de Pará, Ceará, a gente está sempre em movimento para lá e para cá e tal, e não pode estar 100% acompanhando quem gostaria, mas o evento nós vamos cobrir, viu? Com certeza. O evento nós vamos estar lá, se Deus quiser. Contando com vocês lá. E outra coisa, e nos abastecendo cada vez mais de conteúdo e conteúdo, sobretudo, de extrema qualidade. Bacana. Minha querida, fala um pouco da tua experiência. Fala assim, de mais um ano aqui no PEC Nordeste, de estar ali nas palestras, nas coordenações, enfim, trazendo gente que fazem a diferença em relação à pecuária de corte, porque aqui é leite e corte mais. Então a gente falou com o pessoal do leite, quero falar aqui, e eu vou te deixar uma deixa aqui. Há muito tempo atrás, lá em 99, 2000, eu até estava falando com o professor Gregório, que o saudoso Manelito Dantas, lá da Carnaúba, falou uma coisa pra gente, eu nunca esqueci. Falou, Virton, meus filhos, a pecuária vai se voltar para o Nordeste seco. Por quê? Por conta da questão dos commodities de soja, milho, trigo, que domina hoje as terras agricultáveis. Inclusive, a nossa cidade de Paragominas hoje tem 1/10 do rebanho que tinha 10 anos atrás. Perfeito. Então, imagina só, a gente tem que cada vez mais ter em nossas orientações técnicos para orientar. E eu sempre falo que a técnica, a modernização não só é de softwares, Exatamente. e sim de atitudes e comportamento, né? E o que você traz da sua experiência? Fala um pouco de você, fale das empresas que você presta serviço e tal, e dessa importância de trazer a técnica para dentro do Nordeste e sabendo nós que vai ser comprimida a pecuária
para o Nordeste seco e para as regiões do Brasil que não são agricultáveis. Exatamente, é uma honra estar aqui com você hoje, Wilton. Obrigada pela oportunidade, né, aqui durante o PEC Nordeste, juntamente com nossos amigos do Nordeste Pode Mais, que é uma honra fazer parte desse grupo e, como se diz, ninguém faz nada sozinho, né? Claro. E o nosso objetivo é, com certeza, levar conhecimento. Então, hoje a gente trabalha aqui no estado, atuando tanto na bovinocultura de corte quanto na bovinocultura de leite. Já estamos inseridos aqui há um tempo no estado, eu e meu esposo, trabalhando aqui na parte de consultoria e assistência. E aí, vindo disso, surgiu a ideia de montarmos um evento para poder levar informação aos funcionários das nossas fazendas. E aí, com essa ideia de capacitar, sabendo que o nosso estado tem várias coisas muito bacanas, né? Uma rede riquíssima aí, tem muito sol, terra maravilhosa, alguns desafios, mas que tudo, encontrando as oportunidades, é um estado altamente produtivo, né? Aí a gente fez um evento de corte, e aí do corte, no ano passado, juntamos com o pessoal do leite e fizemos o Leite Corte Mais Nordeste. E vai ter um evento, vamos ter galera. Evento agora em novembro, né? Mais uma edição, a gente espera que seja o mesmo sucesso do ano passado, vamos trazer muito mais palestrantes. E aí, mediante esse sucesso que tivemos, né, a gente foi convidado para poder participar esse ano da coordenação da bovinocultura de corte aqui dentro do PEC. Agradeci demais ao convite que a Candice me fez, né, por conta das atividades dela, a atribuição me passou essa bandeira, e aí nós, graças a Deus, conseguimos entregar o que eu gostaria. Trouxemos um palestrante de fora, né, a professora Fernanda, do Bem-Estar Animal, veio ontem, a sala foi lotada, conseguimos falar sobre manejo de bezerro e bem-estar animal, que era uma coisa que a gente achava tão lúdica, né? E agora a gente vai vendo que com as novas tendências de mercado, a exigência do consumidor pelas boas práticas, né? A gente precisa conseguir voltar a nossa ideia cada vez mais para isso e para os bons manejos. E focamos na outra parte do assunto, foi só focado em alimentação, né? Por quê? Nós entendemos que estamos dentro do estado, é um estado desafiador, por isso cada vez mais nós precisamos entender das técnicas e fazer disso uma oportunidade, né? Como você disse, a maior parte do Brasil, as fronteiras agrícolas estão entrando onde é plano, onde tem possibilidade de plantio, né? Terras que são agricultáveis, e vai vir sim, o gado vai chegar, vai subir para as outras regiões de mais desafio. Né? E tendo o desafio, nós vamos ter que se profissionalizar cada vez mais. Então, aproveitar o que o estado tem de melhor, né? Que é gente de coragem, gente de muito entusiasmo, né? Ver pelo tamanho dessa feira, né? Quanta gente não está aqui hoje, né? Eles estão buscando inovar, trazer gente, trazer as famílias, trazer as cidades, trazer os sindicatos. Então, isso, assim, está vindo gente do país inteiro aqui hoje, né? Quem diria, o nosso Nordeste. Com certeza. Então, isso assim, é emocionante, poder estar aqui hoje, poder estar nesse lugar e contribuir tanto para isso, né? E eu acredito, sim, que o nosso estado, como diz, é só um foguete, ele só vai para cima, não tem ré. Exatamente. É igual você falou, Camila, e a gente tem aqui que dar crédito a quem tem crédito. Você falou na Candice. Exatamente. E eu puxo aqui um pouco aqui também para o Amilcar, né? O Amilcar, existe uma FAEC antes do Amilcar e uma após o Amilcar, e a gente, com todo respeito àqueles que passaram e contribuíram, né, por essa transição, mas a gente vê hoje o Amilcar, o esforço do Amilcar, junto com o empresário aqui do estado do Ceará, montar aqui um compost aqui na Washington Soares, né, e trazer um torneio leiteiro para dentro do PEC, né, um leilão para dentro do PEC. O leilão foi fantástico. Pois é. Então isso é que mostra justamente aquela coisa do povo aguerrido do estado do Ceará, que sempre acredita, sempre coloca a cara ali, a tapa, sempre está buscando inovar. A gente mesmo lá da Fazenda Pilar, né, há 5 anos atrás, a gente fez o primeiro leilão da raça Cinz no estado do Ceará. Foi o primeiro leilão de uma fazenda no estado do Ceará da raça Cinz, né? E graças a Deus, a gente é o que nos norteia, o que deixa a gente, vamos dizer, motivados. A gente chega com aquele entusiasmo, né? Que o doutor Rodrigo Gregório foi até um padrinho nosso no Cindy, trouxe e tal, e a gente movimentou essa cadeia. Hoje você vê, hoje já tem aqui o leilão da associação nossa, né? Já tem o leilão de outro criador. Enfim, está crescendo essa. Mas por quê? Porque a gente chega e mexe com o mercado. A gente chega e fala, não, biotecnologia está aí para todo mundo, vamos trabalhar na biotecnologia. Ninguém nem falava em biotecnologia. Fazenda Pilar chegou a fazer 1.280 embriões no ano. Então, assim, a gente tem
uma fazenda em Paragominas só para receptora e tem crescido. E o que é que eu quero trazer disso em relação? É acreditar, é ter aquela coisa aguerrida no nosso sangue e acreditar. E quanto tempo você tem de estado do Ceará? E assim, qual foi o principal desafio? Porque eu sei que tem aquela questão, Camila, que eu sou também forjado lá em Paragominas, eu nasci aqui no Icó, na minha cidade, mas fui com 1 ano de idade lá para Paragominas. Meu pai está há 47 anos lá no Pará, meu mentor, meu chefe, o cara que norteia meus pensamentos, minha ética, minha moral, vem tudo do Dr. Alcimário, né? Então, assim, a gente sabe que a formação nossa e a dificuldade que eu tive quando eu cheguei no estado do Ceará foi justamente a questão cultural, né? Por exemplo, a mão de obra da fazenda, eu trazia mão de obra lá do Pará, porque aqui não tinha mão de obra qualificada, que trabalhasse em ATF, em protocolo, enfim. E isso foi um grande desafio. A gente vê que a mentalidade está mudando, graças a Deus. Nosso estado hoje, além do povo aguerrido, está tendo essa mudança de mentalidade, né? Então, assim, eu quero que você fale um pouco da sua experiência direta no estado do Ceará, quanto tempo você está aqui, quais foram os desafios que você enfrentou, o que você conseguiu avançar. Nos contemple aí o telespectador do Princesa Rural com essas informações tão relevantes para a gente. Eu estou aqui no estado há 7 anos. A gente veio por intermédio do projeto do governo, da Proles, e vim para trabalhar com leite. E aí, do meu primeiro cliente de gado de cortes, ele foi indicando para um, para outro, justamente por não ter tantos técnicos no estado que trabalhassem. Eu vim de família que sempre trabalhou no campo, né? Meu pai era meu avô tem origem cearense. Meu avô é cearense de Quixelô. Foi para o estado de São Paulo há muito tempo. Pertinho da gente lá do Icó. Exato. E aí, sempre morei em fazenda no interior de São Paulo. Meu pai era funcionário, depois um pouco mais virou gerente. E aí, eu e meu irmão sempre trabalhando com ele nas fazendas. Meu irmão aprendendo a fazer a parte ser tratorista, mexer com gado. E eu trabalhando com ele, ajudando no escritório. Me formei, nunca nem sonharia que me formaria, porque na minha família até então ninguém tinha estudado. Eu fui a primeira pessoa a me graduar. E aí disso veio a minha origem também, igual você estava falando do seu pai. Ele também foi a pessoa que me guiou para estar onde eu estou hoje, né? Apesar dos desafios que a gente pensa por ser mulher, né? Vou enfrentar muitos. Graças a Deus o Estado me acolheu muito bem. Eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas que, por talvez ter outros negócios, entendesse que a mulher também tinha direito ao seu lugar. Então eu tive uma sorte pra corroborar com você em relação à mulher, né? Eu sempre falo, rapaz, eu prefiro trabalhar com mulheres. Por quê? Por conta da visão de vocês. A visão de homem é mais ou menos assim, eu vou dizer aqui para o telespectador para simplificar. A visão do homem é assim, é unifocal. É assim, se a gente colocar um leite para ferver, tem que ficar lá até o leite entornar. E a visão da mulher não, a visão da mulher é uma visão Varilux. A mulher chega no ambiente, ela olha da porteira até o tronco, o que tem no meio do caminho, quais são as cabeças de gado que estão para entrar, enfim. É isso mesmo. Então, assim, essa visão Varilux, ela contempla vocês, é uma coisa própria de vocês. Exato. Vocês têm essa questão de multifunções, e eu acho e sempre falo para onde eu passo que muito pelo contrário, né? A gente teve lá na Fazenda Promissão, que é uma grande fazenda lá que meu pai comanda, teve a doutora Suzana, que é uma médica veterinária extraordinária, né? Uma japonesinha lá, meu amigo, que eu aprendi muito com ela em relação a parte de manejo sustentável, trabalhar em relação a bater nos animais, a bandeira e tal. Enfim, ela conseguiu levar seu formato feminino, mas muito agressivo, e eu asseguro a todos vocês, se você tiver a oportunidade de trabalhar com uma mulher técnica, meu amigo, vá, porque a visão é Varilux, a visão não é multifocal como a nossa. E é verdade mesmo, eu falo muito eu tenho muitos estagiários, a maioria acaba sendo mulheres, não por outra coisa não, as mulheres realmente estão agarrando firme no chifre do boi. E aí é aquele negócio, a gente tá ali, tô ali dando brete, mas tô olhando atrás quem tá empurrando o boi, como é que tá empurrando, o outro tá fazendo a anotação, tá fazendo certo, o outro vai bater ali, cuidado pra não fechar muito, empurrar, então assim, você acaba tendo mesmo essa visão. Com certeza, né? Com certeza. E veio muito daquilo que eu já vivi lá atrás, meu pai sempre foi uma pessoa que cobrava muito, né? Tipo assim, comportamento, postura dentro do curral. Ele sempre falava assim, Camila, você vai lá sempre vai estar cheio de homem, então pense no jeito que você vai se comportar, como é que você vai se vestir, né? Porque uma coisa é o jeito que
que você se coloca dentro do lugar. Então, com isso, eu sempre consegui ter muito respeito onde eu passo. Sim, com certeza. Né? Brinco, falo muita bobagem dentro do horário de serviço, mas sempre com respeito, né? E com o objetivo de agregar muito mais aos nossos produtores, tentar executar um bom trabalho. E aí, com isso, foi só aumentando o número de clientes, a coisa foi surgindo, foi ficando bacana. E aí, eu acho que basicamente é pautado nisso, em levar conhecimento, tentar colocar aqui, igual você está falando, as técnicas para a mão de obra que eles não tinham. Mas tinha uma característica muito bacana que eu encontrei em muitos lugares aqui. Eu lembro assim, como se fosse hoje o primeiro lugar que eu cheguei. Eu falei, você sabe fazer isso? Ele falava assim, não, eu não sei não, mas se você me ensinar, eu aprendo. Então, assim, uma condição muito bacana, né? Com certeza absoluta. Assim, posso não saber, mas vou ensinando. Ainda viemos com a cultura muito do leite, o pessoal um pouco de medo de lidar com vaca de corte, né? Então, algumas vezes a gente tem que pular para dentro para poder ensinar para os meninos como é que fazia. Até hoje a gente vê essa resistência em relação ao Nelore, né? Exato, que é uma raça muito básica, né, no Brasil. E o pessoal lá no meu interior mesmo fala, ixi, é Nelore e tal. Não, meu amigo, Nelore é manejo. Se você fizer um manejo rotacionado, sustentado, direcionado, você vai ter um gado bem manejado. Hoje a gente tem Nelore aqui também no Ceará, né? E a gente tem o comandante da nossa empresa é do Pará. Então hoje ele sai na guia do gado, o gado acompanha ele para onde for, entra no curral sem muito grande problema. E a gente, acostumado com aquele barulho, que antigamente é uma barulheira, né? Hoje você chega lá no curral lá da Pilar, por exemplo, você não vê nada, escuta. Opa! Então, assim, essa cultura muda. Vai mudando, né, as novas práticas, né, a gente vai inserindo, vai trazendo profissionais dentro da área que mostra, né, para eles, porque tudo é novo, né, eles foram acostumados assim a vida toda. Então, para poder entender que existe uma outra forma de pensar, não que a deles é errada, mas que existe uma outra forma de pensar. Total. E que essa forma pode melhorar a condição deles, ser mais segura, trabalhar de uma forma mais rápida, mais devagar, com segurança, né, então isso tem mudado muito alguns conceitos. E a gente sempre tenta trazer cursos, traz pessoas que são de renome para poder ensinar, né? E aí com isso a gente vai no meio de campo, vai driblando, vai daqui, vai dali, vai. Quem diria que a gente ia chegar aqui no Nordeste, dentro dos currais, e tava lá um sertanejo com uma bandeirazinha. Exatamente. Trabalhando com a bandeira e direcionando, não é não? Exatamente. Tivemos aqui, eu quero que você deixe suas considerações finais. A gente está aqui só e queria também lhe convidar para participar do nosso programa, que é um programa de 1h30. Né, que é onde a gente conversa. A gente sabe que o seu tempo é curto, você trabalha demais, a gente acompanha o seu trabalho junto com o Paulo, seu marido e tal. Então, assim, se você tiver oportunidade, estiver na região ali do Icó, que a gente grava na própria Fazenda Pilar. Bacana. Hoje, o nosso cenário, vamos dizer, hoje bonito, né? É dentro da sede da Fazenda. Então, assim, você é mais do que convidada nossa. A gente já está aqui agendado já com o Luiz Neto. Ele vai ser o próximo entrevistado nosso lá no programa. Cara fora de série também, amigo nosso lá de muito tempo. E dentro desse seleto grupo. E faça mais uma vez o convite. E a TV, né, e o programa Princesa Rural vai estar lá para cobrir esse evento de vocês, com certeza. E aprender mais, né? Trazer mais conhecimento e contemplar nossos telespectadores com o que há de melhor, de mais competente dentro da pecuária de leite e de corte. Por gentileza. Eu queria agradecer a oportunidade aí pela entrevista e por poder falar, né, para tantas pessoas, e deixar aqui o nosso convite para o evento que vamos ter em novembro, né, e conte com a gente, vamos estar lá sim, marcando essa entrevista lá e vamos para cima. Bom, valeu, Camila, muito obrigado, querida. Um abraço, até mais. Valeu. Eita, coisa boa é criar gado, eita, coisa boa é plantação, quem compra terra não erra. Mais um dia aqui, diretamente do PEC Nordeste, falando de como essa feira se alastra e como essa feira atinge não só o Nordeste, mas como o Brasil. A gente vê aqui nessa feira muita gente de vários estados da federação e falando sobre grandes empresas, sobretudo um programa especial que vai ser dos icoenses dentro do PEC Nordeste. Jamais a gente poderia passar pelo PEC Nordeste sem trazer essa grande, que inclusive é parente nosso, Décio Barreto Júnior, que é um cara que se sobressaiu, empresário de grande sucesso, filho do Icó, e vai contar um pouco da história da Icoforte, que todos nós lá do Icó sabemos, conhecemos, e o Brasil todo também já conhece um pouco da história da Icoforte, né, Décio? Então, assim, é uma satisfação você ter atendido esse nosso pedido e aparecer
nas lentes lá da Princesa Rural, que aparece todos os domingos a partir das 9 horas. Tem um programa inédito que vai ao ar pela Princesa do Vale, no nosso município tão querido do Icó. Conte um pouco da tua história, fala um pouco da Ecoforte, como foi que surgiu, o que a Ecoforte produz para o mercado, qual é o posicionamento da Ecoforte, enfim, conte um pouco aqui para nós e para as lentes do Princesa Rural. Bom, é um prazer, né? E uma oportunidade também de mostrar um pouco o trabalho da Ecoforte. Eu saí do Icó com 14 anos de idade, né? Então, muito tempo fora, meu pai vai sempre, mas assim, com o advento da praga do algodão, a gente teve que migrar para regiões produtoras. E a Bahia foi a primeira, que Guanambi, nós saímos em 89, a década de 80 foi a década que dizimou o algodão do Ceará e por isso o avanço, a migração da empresa para a Bahia. E lá a gente montou a Icol, foi a primeira empresa em Guanambi, Bahia. E na sequência veio a Ecoforte, também um depósito de ração em Fortaleza. E em 99 a gente foi para Juazeiro, no Vale do São Francisco. Lá foi montada a Ecoforte, extração de óleo de algodão. Bom, e foi um trabalho longo, um trabalho duro, porque era uma região nova que a gente não conhecia, não tinha a credibilidade que tinha no Ceará, mas com pouco tempo a Ecoforte conseguiu realizar suas metas, crescer, e a gente, com esse crescimento, a gente se tornou líder no Nordeste, né? Então a Ecoforte hoje lidera o Nordeste em extração e refino de óleo de algodão. E na sequência montamos uma fábrica de margarina também para agregar mais valor ao nosso produto. A Ecoforte tem hoje a única margarina sem gordura hidrogenada do Brasil. E com o avanço, o ano passado a gente inaugurou em Nova Mutum, no coração do Mato Grosso, a Ecoforte Nova Mutum. E com essa unidade a gente passa a liderar esse setor no Brasil. Uma coisa boa, para vocês terem uma ideia, a gente saber da potência que é o Décio Barreto Júnior, junto com o seu Décio e tal, toda a história, que é uma família tradicionalíssima do Icó, está aí no mercado há tanto tempo. Fala um pouco também da inserção da Ecoforte dentro da pecuária. O que a Ecoforte traz de inovação para a pecuária, qual é os setores da pecuária que você atende, a gente sabe aqui nos bastidores quais são, mas eu quero que você traga para o nosso público como é essa penetração, vamos dizer assim, da Ecoforte dentro da pecuária em si, Décio. A Ecoforte aproveitou a credibilidade que ela tinha no farelo, na torta de algodão, que lá antigamente chamava o resíduo. Então esse resíduo já era reconhecido na região jaguaribana, como um resíduo de ótima qualidade. Com o advento da Bahia, nós trouxemos um app que foi o deslintamento, e aí nós conseguimos entregar uma torta de algodão com 30% de proteína. Hoje não tem ninguém no Nordeste com esse teor de proteína. Então as outras têm em torno de 25, 26, e a nossa a gente entrega com 30% de proteína. E com Nova Mutum a gente consegue entregar com 42% de proteína. Não tem nenhum farelo de algodão com esse teor de proteína no Brasil. E outra coisa que eu vi e acompanhei, porque a gente trabalha com pecuária e tal, e usa os produtos Ecoforte, a questão do resíduo. Antigamente o resíduo vinha naquela prensada e tal, e veio farelado, que é uma novidade da Ecoforte também. E foi uma inovação da Ecoforte, porque só usava prensado. Então você utilizava a água, deixava de molho para dar para o gado, para a vaca no outro dia. E aí com o advento das indústrias de ração, e a gente trouxe ela farelada para facilitar a mistura. Com certeza absoluta. E isso aí facilita muito para o produto. Ele não precisa moer, não precisa botar de molho, então isso facilitou. Foi o que a gente encontrou lá na fazenda. A gente tem misturador e faz a nossa ração. Eu sou agrônomo, né? A nossa ração a gente que fabrica, a gente que faz, então facilitou esse processo, né? Isso é mais uma inovação, além dos 30% de proteína que a Ecoforte garante na sua torta de algodão. Sim. Estamos aqui no PEC Nordeste com essa figura assim emblemática e de muito sucesso para nós, e um orgulho que temos do Icó em ter a Ecoforte representando o nome do Icó
em um cenário nacional, um cenário que tão desafiador, tão difícil, né, de entrar, e que vocês brilhantemente, né, vamos dizer, marcaram o terreno e vem marcando ao longo desses anos de Ecoforte uma presença tão marcante num mercado tão competitivo como é esse. Pois é, mas para chegar nesse ponto foi uma longa caminhada, né? Eu sou a terceira geração, lá atrás começou em 64, meu avô e meu pai com a Ciane lá no Icó, e o ano passado, em novembro, a gente fez 60 anos. Então, são poucas empresas nesse setor que tem uma longevidade tão grande. É por isso que é tanto o peso como o compromisso e a responsabilidade de carregar uma empresa que a gente acredita que vai mais 60 anos para as próximas gerações. Com certeza absoluta. Que a gente sabe, né? Silvio Santos sempre falava nas palestras dele que 90% é a transpiração e 10% a inspiração. Então é muito mais trabalho do que mesmo a questão de inspiração, né, Décio? Não tem nada fácil. E a gente tem sempre buscado estar na vanguarda do nosso setor. A Ecoforte é exemplo para várias outras empresas e sempre trazendo muita inovação. Tanto que a nova planta de Nova Mutum é a mais moderna do Brasil em extração de refino por micela. E não tem esse processo no Brasil. Na Ecoforte, esse processo é uma indústria que tem participação alemã, italiana, da Malásia, da China e da Índia. Uma coisa boa. Estivemos aqui no PEC Nordeste e atendendo aqui, a gente quer agradecer, né? A gente sabe do seu tempo, que é muito corrido e tal, e atender a gente, né, que somos conterrâneos, somos parentes. Estamos aqui para levar para o nosso canal do Princesa Rural o que há de melhor no Icó e o que há de vanguarda. Muito obrigado, Décio Júnior. Eu que agradeço. Eu quero que você deixe lá, né, as suas considerações finais para o nosso público. E mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma honra para nós ter você, um empresário de renome nacional, atender o nosso canal e trazer, sobretudo, qualidade para o nosso programa Princesa Rural. Também é mais para os jovens, né? Para seguirem seu sonho. O sonho de se tornar líder no Brasil, isso veio lá de trás, mas isso tem que ter muito trabalho. Então, que a coisa tem que ser com suor, com sacrifício, e aí vocês conseguem chegar lá. Foi um prazer falar com vocês, muito obrigado. Às vezes eu sinto falta de ter tempo, realmente eu sou praticamente sozinho, a empresa está toda profissionalizada, não tem ninguém na família hoje, eu tenho que percorrer são 3 unidades na Bahia e 1 no Mato Grosso, e o tempo fica muito curto para passar no Icó, mas sempre que eu tenho uma oportunidade eu passo lá. E foi um prazer muito grande falar para você, Victor, e para a Princesa Rural. Valeu. Muito obrigado aí. Estamos aqui no PEC Nordeste 2025, na Ecoforte, com esse brilhante empresário. Valeu! Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra, e quem compra gado nunca perde não. Princesa Rural, o melhor programa. Diretamente do PEC Nordeste aqui, fazendo a cobertura do PEC Nordeste 2025, um seminário que entra no seu 28º ano e pegou dimensões nacionais. Hoje tem gente de todo canto aqui e a gente fazendo a nossa cobertura e falando sobre o Icó e sobre as perspectivas do agronegócio e nada mais, nada menos do que esse amigo, irmão, cara que nos representa, nosso deputado estadual, Oriel Filho, que está hoje à frente da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará. E a gente vai bater um papo aqui, falando das perspectivas, como foi que trazer a Secretaria aqui para o PEC Nordeste, qual é a sua visão, meu amigo, em relação ao PEC Nordeste. Estamos aqui pelas lentes do programa Princesa Rural. É um programa que passa todos os domingos a partir das 9 da manhã, que a gente leva técnico, informação relevante para o homem do campo, para o telespectador, contemplando o que está acontecendo dentro do agronegócio. E a gente não poderia vir para a feira falar do icoense, e um icoense que nos representa, que a gente, além de ser nosso representante, é marca registrada do Icó e está à frente de uma grande secretaria, como a Secretaria de Pesca e Aquicultura. Meu amigo Oriel, as lentes do Princesa Rural é toda sua.
Fale sobre esse evento, o que a gente está, como é que está a perspectiva da sua secretaria, o que você está trazendo de inovação dentro dessa secretaria e está aqui no PEC Nordeste, esse evento maravilhoso. Olá, meus amigos, prazer estar aqui com vocês. Primeiro quero lhe parabenizar pelo programa, a gente sabe que tá sendo sucesso e eu tenho certeza que vai continuar cada vez mais crescendo. A PEC Nordeste, como você falou, é um evento que se tornou nacional, um dos maiores do agro brasileiro. E aqui, a gente está hoje aqui no centro de evento, que é um espaço gigante, onde a PEC Nordeste está ocupando os 2 pavilhões inteiros. Esse pavilhão aqui de modo especial com muita coisa do camarão, e a nossa Secretaria da Pesca e Aquicultura não poderia deixar de forma alguma de estar aqui representando os nossos caçanicultores, os nossos pescadores do estado do Ceará, porque a gente sabe que há poucos anos atrás, o Ceará brigava ali com o Rio Grande do Norte, disputando em torno de 25 mil toneladas anos que cada um produzia. Hoje, nós produzimos no ano passado em torno de 70 mil toneladas, quase 60% da produção nacional, e a estimativa para esse ano é que a gente passe de 100 mil toneladas na produção de camarão. Então, é uma produção muito grande, e nós da Secretaria da Pesca e Aquicultura estamos atentos a isso para que a gente possa, da melhor forma possível, poder contribuir com os criadores de camarão, com os pescadores, mas aqui hoje eu gostaria de passar para vocês que escutam aí a importância de a gente investir nessa produção de camarão, que a gente cresceu. Hoje a gente produz camarão lá no nosso Icó, a 350 quilômetros aqui, e é o camarão do mar sendo produzido no interior. Então as famílias que têm às vezes um pequeno pedaço de terra, que precisa de uma assistência técnica, a nossa secretaria tem para dar, para orientar, para que o homem do campo ele possa ser do agro, tanto que a gente conhece muito lá a nossa agricultura, a pecuária, mas o agro também está forte na pesca e forte mesmo na criação de camarão na caçanicultura. Secretário, a gente conversou agora mais cedo com, vamos dizer assim, um dos papas, né, da criação de camarão, que é o Augusto Albuquerque, da empresa Samaria. É um cara que faz a nutrição de camarão, e a gente estava trocando essa ideia com ele, e ele falando que hoje a perspectiva do estado do Ceará é chegar a 80% da produção nacional nessa modalidade. E graças aos pequenos e médios criatórios, que todo dia aumenta. E o camarão, né, é uma pecuária muito rentável, né? E a gente sabe que, contrário da bovinocultura, da avicultura, tem um público muito cativo para isso. E a rentabilização chega a 3, 4 safras por ano, né? Dependendo da tecnificação de cada um. Exato. Então, assim, o que a secretaria vê? Você falou da parte técnica, tem muitos técnicos hoje dentro do estado do Ceará, especialista no camarão. Como é que você vê esse movimento, essa crescente do camarão no estado do Ceará e em todo o Brasil? Exatamente. O Cristiano Maia é o maior produtor de camarão disparado do país, mas os nossos produtores chegam em torno de 80% a 90% são pequenos produtores, pessoas que têm até 5, até 10 hectares, muita gente só tem 1, 2, então é uma coisa que está espalhada com o pequeno. Então a gente, enquanto estado, a gente tem que incentivar para que o pequeno possa produzir também, porque o pequeno ele tem ali um pedacinho de terra, que ele cria gado, às vezes cria um porco, cria cabra, mas ele tira um pequeno pedaço de terra e ele pode criar camarão, e que chega aqui, a gente está fazendo uma pesquisa no estado do Ceará agora, tem, como você falou, tem gente que está produzindo 2 ciclos anuais, tem gente produzindo 3, tem gente produzindo 4, então isso depende muito da forma que cada um quer trabalhar na sua fazenda. E nós da secretaria, a gente está sempre atento com o setor, junto com o setor, junto com a universidade, fazendo projetos, e assim eu acho que dessa forma, a gente pegando a vontade de produzir do homem do campo, pegando os conhecimentos da universidade e pegando os nossos técnicos para aplicar isso à população,
Então eu tenho certeza que essa produção, como você falou, que em torno de 80% do estado do Ceará, eu acredito que logo, logo a gente vai bater. E a gente tem uma tendência de crescer. Porque aqui o nosso solo é bom, o sol é muito bom. E então a gente tem que aproveitar cada dia mais essas coisas que nos favorecem. E só corroborando o que você está falando, levar também para o telespectador do nosso programa que muitas das vezes a gente tem água salobra lá, que não vai dar certo para dar para animal, ser consumida, que a gente pode usar no camarão, né? Ainda Exatamente. tem essa questão da sustentabilidade, né? Muitas águas do nosso mesmo Icó, a gente sabe que é muito salinizada e tal, e pode ser usada sim para o cultivo do camarão. Exatamente, essa água que você vai pegar, você cava um poço profundo, deu água salobra, água que não vai servir para nada, o poço vai ser desativado, você usa para a produção de camarão. E aí é sucesso. Então você vai pegar o que não serviria para nada e vai produzir, ganhar dinheiro, melhorar a renda da sua família, que é isso que a gente busca. O nosso governador Elmano tem batido na tecla da gente melhorar a vida do cearense. Então a cassinicultura é uma das formas que eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito para a melhoria da renda das famílias, tanto das famílias classe média, classe baixa, classe alta, porque a gente tem na nossa secretaria, como eu disse, tem Cristiano Maia como o maior produtor de camarão, mas tem um cara lá do interior que está produzindo em meio hectare de camarão. E para nós o que importa é a gente estar junto com todo mundo. Democratizar, contribuindo, ajudando da forma que a gente puder, porque o grande consegue pagar um técnico bom, mas o pequeno não consegue. E você produzir sem a técnica, você que é criador, você sabe, se você for produzir na tora, como a gente diz no interior, pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. E para finalizar, dentro da sua secretaria, a gente vê a sua movimentação junto aos açudes municipais, enfim, está ali no dia a dia, aumentando a população de alevinos ali. Eu vejo a sua movimentação nas redes sociais, a gente acompanha, né? Hoje a vida é muito corrida, a nossa fica daqui lá para o Pará e tal. Você sabe que a minha vida também é muito corrida, mas assim, a gente consegue e ver a sua movimentação, o seu empenho, a sua busca de levar realmente populações de alevinos, fazendo o abastecimento nos açudes. Me diz um pouco desse trabalho que você, para a gente finalizar dentro da secretaria, para entrar dentro do Homem Oriel. A gente trabalha na secretaria algumas vertentes. Tem o peixamento, que é muito importante para o nosso pescador artesanal. Ele pesca em diversos açudes ali no seu município, nos municípios vizinhos, e é muito importante que para ele pescar tem um peixe. Então a gente coloca os alevinos lá que quando é com 3, 4 meses eles já começam a produzir, que a gente coloca alevinos que reproduzam. Então quando é com 4, 5 meses eles começam a produzir, 5, 6 meses eles estão pescando peixe 500, 600 gramas, 700. Então isso é muito importante, porque quando você coloca peixe que o nosso pescador vai ter acesso, ele vai melhorar a sua renda, consequentemente melhorar a qualidade de vida dele e da sua família, porque ele pesca para o consumo dele e também pesca para vender. E também a gente faz os peixamentos, tem muita gente que pesca, aquelas pessoas que são agricultores, que vivem, que não é da pesca, mas vai no açude, pesca um peixe e se alimenta. Então é um conjunto que a gente consegue contribuir, tanto para o pescador artesanal diretamente, como para as diversas famílias que moram perto de reservatórios que fazem uso disso. A secretaria também, a gente tem outras ações, uma ação muito importante que nós fazemos são os seminários. A gente faz o seminário regional, dependendo da região que a gente vai, se for mais voltado à cassinicultura, a gente leva para a palestra da cassinicultura, se é mais voltado à pesca, palestra sobre a pesca. E em todos a gente leva alguns parceiros como o Banco do Nordeste, que tem sido fundamental, tem participado de todos para a gente mostrar para o homem do campo, para o pescador, para o cassinicultor, que o banco também tem recursos, tem linhas de crédito que eles podem acessar. Então a gente está correndo muito, andando por todo o estado do Ceará, para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado por essa classe que eu acho que precisa de uma pequena força para ser cada vez maior no estado do Ceará. Com certeza absoluta, Oriel, e a gente vem acompanhando o seu trabalho, a sua movimentação, e isso eu acho fundamental, esse empenho, né? É você sair dos gabinetes, ir lá em loco e participar e ver estruturalmente o que é
quais são as demandas para você atender dentro da sua secretaria. Mas saindo um pouco da secretaria, agora conversando como um homem, o icoense Oriel. A gente sabe do seu amor pela sua pecuária. Eu quero que você conte um pouco assim dos movimentos que a gente sempre escuta falar. Rapaz, o Oriel tá na fazenda, o Oriel tá no trator, o Oriel tá ali dentro do seu reduto ali, que é uma coisa que você gosta e é uma coisa que é importante que o telespectador saiba que o Oriel não é só o secretário, não é só o deputado, não. É aquele cara pecuarista que pega na massa e vai para cima do seu negócio. Exatamente. Eu, como você sabe, eu nasci e me criei no sítio, sou do sítio, tenho o maior orgulho do mundo, sei lá, da Santana, a minha Santana querida. E eu tô montando ali, tem um terreno ali perto, você já teve até lá uma vez. Tô organizando e eu tô me especializando no mini. Eu comprei agora, chegou aí o mês passado, chegou lá na Fazenda São Bento. Sou muito religioso também. Aí, a mini cabra, que no Icó, na nossa região aqui é muito pouca. Então eu quero me especializar tanto na mini cabra, o mini pônei, que é o cavalo pequeno, na mini vaca. Eu tenho alguns outros animais também. Tem o boé, tem a doper, tem cavalo, quarto de milha. Mas eu quero ver se a minha fazenda eu deixo ela especialista no mini, que a gente não tem na nossa região. E eu tenho certeza que a gente vai fazer aí muita parceria juntos. Vamos fazer depois, fazer alguns leilões juntos. Com certeza absoluta. E agora, né, esse ano já estamos com eu não sei se tu tá sabendo, mas a gente está com data marcada, né? O próximo leilão do Icó, né, vai ter uma notoriedade muito grande, que vai ser o leilão do Henrique. O Henrique vai fazer um leilão esse ano pela MF Rural. A gente está coordenando o leilão dele. Eu não sabia se isso é em primeira mão para você, mas Henrique, meu irmão? Expedita Nunes daqui a pouco vai estar lá vendendo ovinos e caprinos, pôneis e tal. E eu sempre falo, a gente roda pelo Brasil todo, esse modelo de pecuária que você está se especializando em mini é um ramo extremamente promissor e que tem uma abrangência muito grande, porque aí você não trabalha com a pecuária de precisão, você trabalha com paixão. Todo mundo quer ter um animal em casa, quer ter uma mini cabra, uma mini vaca. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que realmente a gente não vê no estado do Ceará pessoas tentando se especializar no mini, que a gente sempre fala. Eu tenho um amigo meu, André Assunção, que ele é o comandante hoje da MF Rural, certo? Lá em Marília, uma empresa gigantesca em nível nacional. Ele sempre fala, Vitor, todo o ramo da pecuária que trabalha com paixão, que não é produtividade, é paixão. É mini cabra, mini vaca, mini pônei, é extremamente rentável. Então, você está no caminho certo, vai ganhar muito dinheiro nesse negócio Deus quiser. Que você tão brilhantemente vislumbrou e está seguindo aí. Eu acho que é muito rentável. É como eu estou dizendo, quando se mexe com paixão e não com produção, é muito mais fácil até de vender. Porque um cara que tem um sítio aqui no Eusébio, um cara que tem um sítio ali na Calcaia, geralmente ele quer ter no seu quintal uma mini cabra. E a mini cabra, se você pegar a mini cabra, você cria ela em qualquer pedaço de terra. Não? É bem pequenininha. A maior, as que eu tenho lá, acho que não tem nenhuma que tenha 50 centímetros. Olha aí que coisa. Então, e eu quero conhecer, viu? Eu vou lá. Vamos marcar para você gravar um programa lá. Vamos sim, com certeza. E aqui eu quero deixar afirmado aqui para o telespectador do Princesa Rural que o seu compromisso com a gente é marcar para gravar lá na fazenda um programa inteiro, para falar sobre a sua secretaria, desmiuçar o trabalho do Oriel na frente da secretaria, enfim, e trazer, sobretudo, esse conhecimento para o homem do campo e saber das suas aptidões, porque muitos já conhecem você, já sabem o seu trabalho, mas muitos não. E a internet está aí para mostrar, e a gente quer mostrar de maneira tão brilhante e contemplando o nosso telespectador, que é todo de uma região. E hoje, para você ter uma ideia, a gente tem a audiência em Paragominas, Olianópolis, Ipixuna do Pará, enfim, os nossos vídeos têm visualizações de 50 mil, 60 mil, 100 mil. Então a gente está crescendo muito. E a gente sabe que hoje ninguém assiste mais programa aberto, TV aberta. Pouca gente, é todo mundo no seu celular, todo mundo na sua internet. A vida é muito corrida, né? Então a pessoa aproveita. Programa que você bota na internet, o cara assiste metade de hoje, não dá até. Faz como um programa, assiste na novela ali, assiste capítulo por capítulo e vai indo. É um sucesso, porque se você pega, como você diz, a TV aberta, você tem que ter o tempo para estar sentado ali assistindo um programa inteiro. E a internet, então, é só desejar muito sucesso. Vamos combinar, sei lá, vamos comer uma manta de carneiro lá. Vamos na hora. Gravar. Outra coisa não, só mas não vamos comer a manta dormindo. Meu amigo, satisfação, muito obrigado, Oriel, por ter atendido esse chamado nosso. Parabéns aí, a gente vê a sua movimentação, o seu empenho, a sua energia dedicada à secretaria, então parabéns. E isso mostra pra gente que o Icó
não é só a festa do forró. Todo mundo trabalha, todo mundo dá sua energia e contribui o máximo que pode para uma sociedade melhor, mais igualitária e mais próspera, sobretudo. É isso aí. Obrigado, meu Eu que querido. agradeço, meu irmão. Sucesso. Acompanhe o programa lá, Princesa Rural, todos os domingos a partir das 9 da manhã. Valeu! Eita, coisa boa é criar gado. Eita, coisa boa é plantação. Quem compra terra não erra. E quem compra gado nunca perde, não. Princesa Rural. Diretamente do PEC Nordeste 2025, um congresso que vem na sua 28ª edição, e posso dizer que é um evento que tem dimensões nacionais. Hoje aqui dentro da feira tem gente de todo o Brasil, um evento que a gente quer ressaltar sempre o trabalho do Amilcar Silveira à frente da FAEC. A gente sabe que os que antecederam o seu trabalho fizeram e contribuíram, mas existe uma FAEC antes e uma depois do Amilcar. E hoje a gente tem aqui, inclusive, um pompas aqui na Avenida Washington Soares, com vacas leiteiras em concurso leiteiro dentro do estacionamento de um grande evento como o PEC Nordeste. E a gente, cobrindo o PEC Nordeste, vamos fazer 3 programas. 2 programas sobre o que nós encontramos aqui no PEC Nordeste e um sobre o ICO do PEC Nordeste. E nada mais justo do que a gente estar aqui com o nosso amigo Gildomar, secretário de Agricultura do nosso município, ICO, e que a secretaria está presente no PEC Nordeste. Eu não sei se é o primeiro ano. Primeiro ano em todos os municípios. É o primeiro ano em todos os municípios. Então, uma coisa maravilhosa, essa inclusão, essa democratização de trazer a secretaria para aqui, para o PEC Nordeste. Me diz aí, Gildomar, o que você trouxe para o PEC Nordeste? Quais são os seus convidados que a gente trouxe do ICO aqui para o PEC Nordeste, meu amigo? Boa tarde, Vitor Costa, internautas da Princesa Rural, do ICO. Para ICO é um momento ímpar e pioneiro participar do PEC Nordeste com a novidade, a inclusão dos municípios, com a celebração dessa vila de municípios criada a Feira dos Municípios. Trouxemos do ICO mais de 45 produtos da agricultura familiar, bem como derivados animais, 2 associações de apicultura e a cooperativa COAF dos Vales do Salgado e Jaguaribe. Para os agricultores, foi um momento rico e oportuno para dar visibilidade à sua produção e o fortalecimento das cadeias produtivas do município de ICO. Estivemos durante os 2 meses últimos realizando esse trabalho de diagnóstico, de mobilização, de sensibilização e de catalogar o potencial do ICO por meio da produção agrícola do município. E gostaria de agradecer ao Amilcar, do presidente da FAEC, que trouxe para os municípios essa oportunidade. A PEC Nordeste, cada ano ela cresce, e essa deixou para o Nordeste, para o Brasil, um recado. O agro é forte e a agricultura familiar está indo atrás. Então é importante esse espaço de negócio, de aprendizado, de troca de experiência, e dos agricultores também venderem os seus produtos, melhorando de forma significativa a renda da sua família. E com o presente, a gestão está com o compromisso de melhorar cada vez mais as ações ligadas à agricultura do homem e da mulher do campo na pecuária, e em breve, em dezembro, já programado a nossa primeira Expo ICO de 11 a 14 de dezembro. ICO é forte, ICO produz, venha para cá conhecer os produtos do ICO aqui na PEC Nordeste, na Feira dos Municípios. É uma grande satisfação saber, secretário, que a gente está se movimentando a cada ano, nos profissionalizando, sabendo que o agronegócio é o pontapé não só do nosso município, como do Brasil todo. A gente sabe que o caminho, a salvação, a saída do Brasil pela sua cultura é no agronegócio. Então, assim, a gente fica feliz que o ICO esteja presente. É um momento inclusivo, é um momento de democratização, como você bem falou, trouxe vários produtores de produção familiar para dentro do PEC Nordeste. Essa iniciativa do Amilcar, eu acho que foi de um acerto fundamental. Eu acho que a gente tem sim que incluir o pequeno agricultor, a agricultura familiar dentro dos meios de produção. E a gente sabe que produzir é difícil, né? É difícil. Produção é difícil, mas assim, quando você tem determinação e quer a prosperidade, não tem nada a não ser o trabalho que chegue a isso. Então, assim, eu quero aqui parabenizar a iniciativa
não só do Amilcar como a FAEC, como do município do Icó, ter esse amparo e ter trazido para cá, para o PEC Nordeste, essa gama de produtos, como você bem falou. Então, assim, agradeço a gentileza de você atender a gente do programa Princesa Rural, que é um programa que vai ao ar todos os domingos, a partir das 9 da manhã, pela TV Princesa do Vale, a nossa TV da nossa região, da região Centro-Sul. E, assim, eu quero que você deixe as suas considerações finais e falar do que a Secretaria espera do próximo PEC Nordeste, se vai continuar vindo para cá para o PEC Nordeste, e fale também da Expo Icó, que a Secretaria está organizando para o final do ano, lá no nosso município. Gentileza. Gostaria de agradecer o apoio da prefeita Aurineide, o apoio da nossa líder política, Laís, também do Neto Nunes, que também mobilizou com a gente esse processo de construção da vinda dos agricultores e produtos aqui para o PEC Nordeste. É a intenção, sim, da prefeita Aurineide fazer esse trabalho de continuidade, e para isso, ela já na gestão dela, já está lançando, já se articulando com a Amilcar, com o sistema FAEC, SEBRAE, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, o apoio para a operacionalização da nossa primeira Expo Icó, com vários segmentos, dentre eles exposição de animais, desfile de animais, concurso leiteiro, rodada de negócios, concurso gastronômico, feira da agricultura familiar, feira do agro, praça de alimentação, ciclo de palestra e show musical, para o povo também dançar um forró. Coisa boa. Estão todos convidados aí para a Expo Icó, que será qual é o dia, a data? De 11 a 14 de dezembro. De 11 a 14 de dezembro, no município do Icó, a primeira Expo Icó, né? Espero que seja um momento muito produtivo, que a gente possa trazer palestras que realmente deem uma contribuição, sobretudo uma mudança cultural em relação à técnica, porque técnica não é só avanço na técnica, não é só software, é mentalidade, é mudar a mentalidade, saber que é possível, com trabalho, com organização, com muito pé no chão, sobretudo trazer para o nosso agricultor, nosso pecuarista, palestrantes que contribuam verdadeiramente. E eu aqui me disponibilizo para a gente fazer parte e escolher, que aqui no estado do Ceará mesmo tem muita gente boa na pecuária, como os meninos hoje do Leite Corte Mais, que é um pessoal extremamente qualificado, que hoje conta com um icoense extraordinário, que é o professor pós-doutor Rodrigo Gregório, né, que está lá à frente do Instituto Federal, lá no Limoeiro, como da doutora Camila, como do Luiz Neto, como do Cadu, são as pessoas gabaritadas que estão mudando o aspecto da pecuária no estado do Ceará. Então, assim, eu quero aqui firmar esse compromisso. Se você quiser, né, as nossas indicações, eu posso indicar alguns palestrantes do estado do Ceará, que eu tenho certeza absoluta que já conhece e já tem a familiaridade com a nossa adversidade, com nossas escassez hídricas, que pode contribuir para o nosso município como uma luva e fazer essa mudança de cultura e colocar o nosso povo para a linha da prosperidade, sobretudo prosperidade no trabalho. Já fechado aqui o convite para você fazer parte da equipe da primeira Expo Icó. Com sua experiência, seu potencial e com sua rede de amizade no agro. Valeu, meu amigo. Icó presente na PEC Nordeste, na Feira dos Municípios. Valeu. É encontro do campo, é feira e inovação, é o PEC Nordeste, a força do sertão. Princesa Rural, o melhor programa do Brasil, é show!